Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui pra gente trocar uma ideia e bater um papo. E olha só, vocês sabiam que a Mega Sena está acumulada? Foi pra 105 milhões, mano. Ó que tá difícil sair essa, hein? E a Tribo da Sorte, no sorteio que teve na terça-feira, fez a quadra, hein? Eles fizeram 4 números. Galera da Tribo da Sorte bateu na trave. E hoje tem mais um sorteio. 105 milhões da Mega Sena que está acumulada. Você pode clicar no link que eu tô colocando fixado aí nos comentários. Vai abrir um chat. Você vai lá e fala assim, ó, gostaria do cupom lá do canal Opina Porco. Eles vão gerar um cupom para você e você vai poder entrar na plataforma lá. A partir de R$20 você já pode participar de um dos bolões lá da tribo. Mas corre, porque a quantidade é limitada, tá acabando e hoje é aquele dia que todo mundo vai atrás. Lembrando que eles têm uma inteligência artificial que a partir de um bolão que você participar, você vai concorrer em vários conjuntos de 6 números diferentes. Isso vai acelerar as suas chances de ganhar. Eles bateram na trave no último e pode ser que hoje seja aí o grande dia. Aí eu vou fazer a minha fezinha lá, viu? Eu vou fazer a minha fezinha lá. Tribo da Sorte, galera. Tamo junto. Hoje é aquele dia que a gente tem que vestir o paletó de palhaço, né? Veste o paletó de palhaço. Coloca o nariz de palhaço. Coloca a peruca de palhaço, aquela colorida. Coloca o sapato de palhaço, né? Aquele... E senta pra assistir o jogo do Palmeiras. Ah, cara, sinceramente, assim, a minha vontade é nem assistir esse jogo. De verdade. Porque eu tava vendo ontem que além do Palmeiras depender dos resultados da Ponte Preta, depende do resultado do São Bernardo também, mano. Olha a que ponto nós chegamos. Hoje nós temos um jogo em que a gente precisa vencer, só que ainda a gente depende de 2 resultados simultâneos. Sabe qual que é o grande problema? O maior problema é que se hoje o Palmeiras vencer o Botafogo, lá de Ribeirão, aí é aquele negócio, né? Nossa, esse jogador que o Palmeiras contratou recentemente é um monstro. Que futebol que ele tá jogando. Nossa, o Bruno Fux, vocês viram? A bola deu um bate-rebate na área e se ele não tivesse inclinado e a bola tivesse ali resvalado nele, cara, aquela bola não teria sido gol. E aí daqui a 3 anos os caras vão estar exaltando ainda esses feitos como se fossem assim, sabe? Uau! Uau! É esse o ponto que chegou a torcida do Palmeiras hoje. Os caras se contentam com resultados pequenos e além disso exalta feitos ali que são meras coincidências, rasas coincidências, e tratam assim, né? Contrato vitalício pros caras, porque, nossa, essa contratação, que futebol que esse cara tá jogando. É sempre assim, é sempre assim. Mas hoje, o Palmeiras pode até ganhar, mas isso não vai fazer com que a nossa classificação esteja garantida. Que nem eu falei pra vocês, nós dependemos de outros fatores, né? E aí, meu amigo, o pau vai cantar. O pau vai cantar. Não importa o que aconteça hoje, o pau vai cantar. Lamentavelmente, essa é a realidade. Ah, Neto, você acha que o São Paulo entregou? É pior que não, que o São Paulo é ruim mesmo. São Paulo tá ruim mesmo. E eu não acho nem que o São Paulo entregou não, viu? Tem gente falando aí, nossa, São Paulo entregou, né? Tal. Não, São Paulo tá ruim mesmo. Tá ruim mesmo. O Lucas, ele concedeu uma entrevista no final e ele falou sobre o movimento dos gramados. Lógico, jogando naquele pasto de ontem que tava o Morumbi. Vocês viram a situação do Morumbi ontem? Teve um show no Morumbi, recentemente. Cara, o gramado tava horrível. Tava horrível. Aí o discurso dele mudou. Ele falou que eles não estão falando de lesões. Que tá todo mundo levantando ponto de lesão, mas não tem nada a ver com isso. Olha só. Ouvi gente falando de risco de lesão. Em nenhum momento falamos sobre isso. Uai, vocês estão questionando o que então? Aí ele fala, né? Ó, o nosso ponto é totalmente técnico. É outro esporte. O nosso ponto é técnico. Jogar no sintético, no gramado natural, é totalmente diferente. E por mais que tenha gramado sintético de altíssima qualidade, hoje a tecnologia está absurda, nunca vai ser igual ao gramado natural. Esse é o nosso ponto.
Então quer dizer que o ponto de vocês é que a bola corre mais rápido, a dinâmica do jogo muda, altera. Bola corre mais rápido? Corre mais rápido atrás dela. Era uma questão de risco de lesão, de exposição à lesão, cara, eu até entendia. Pô, vocês lembram que a gente falou sobre isso daqui, né, ó? Ponto de vista da medicina da coisa. Agora, a partir do momento que você fala que não é o risco de lesão, não tem nada a ver isso. Eu começo a entender que talvez o argumento seja assim, né? Ah, a gente não dá conta de jogar no sintético, então vamos parar com o sintético. A gente não consegue acompanhar o ritmo da bola, a dinâmica ela é diferente. A molecada mais jovem tá deitando no sintético, a gente não tá dando conta, a gente não tá tendo gás pra correr atrás dessa molecada, então tá difícil. As pessoas falam assim, ah, Neto, mas você concorda comigo que ele tá falando sobre o espetáculo futebol? Porque lá na Europa, galera, eu já falei pra vocês que a Europa é uma infraestrutura, é um clima, é um ambiente totalmente diferente do nosso. Inclusive nas confederações que regulamentam as práticas esportivas e fiscalizam o esporte lá. Hoje no Brasil, nós temos em média de 70 a 80 jogos por ano. Uma equipe, por exemplo, que está qualificada em todas as competições, elas fazem essa média de jogos por ano. Quando você olha para a Espanha, para a Itália, a média é de 50 jogos por ano. Nós estamos falando de 20 a 30 jogos a mais que a temporada europeia. É claro que vai ter diferença. Quando você tem Flamengo e Fluminense que dividem um campo e você tem em média 3 jogos por semana nesse mesmo gramado, vocês acham que isso não vai, lá no fim da temporada, provocar uma consequência nesse gramado, nesse piso? Fora que as equipes brasileiras, muitas delas não têm condições de manter um estádio, a manutenção de um estádio, com um jogo por semana acontecendo lá, com 2 jogos que seja. E aí o que elas fazem? Elas adicionam eventos dentro dos jogos. E aí, o que é apresentado pós-evento é aquela qualidade de gramado que a gente viu ontem no Morumbi. Então, a CBF pode pressionar os clubes para ter um gramado natural de qualidade e fiscalizar isso, fiscalizar continuamente, e a partir do momento que você tem um gramado igual estava o de São Paulo ontem, ó, esse gramado aqui tá inapto. Não vai ter jogo, porque tá inapto. Ou você pode reduzir a carga de jogos. Ou você pode também proibir a arena multiuso, mas na minha visão é um grande absurdo, né? Como que você vai proibir o São Paulo, o Palmeiras, o Santos de realizarem talvez um evento terceiro ou à parte num campo que o mando é deles? Onde eles têm o direito da exploração. É difícil, né? Não é? Isso é difícil. A justificativa da lesão, eu acho que ela é muito mais válida do que a justificação assim, o futebol é diferente, a dinâmica é diferente. Então reduz o nosso calendário. Briguem também pelo calendário. Não, pera aí, a gente vai brigar pelo gramado? Então, mas também a gente vai brigar pelo calendário. Mas também a gente vai brigar pelo fair play financeiro. Porque quando a equipe ela não tem uma saúde financeira, ela também não consegue investir esforços para um gramado de qualidade. Então vamos protestar também para as equipes que estão contratando jogadores milionários e estão devendo bilhões no mercado? Porque isso também prejudica o espetáculo do futebol brasileiro, não prejudica? E aí no final da entrevista, ele sugeriu uma vantagem competitiva, em um dos trechos, uma vantagem competitiva das equipes que estão acostumadas com gramado sintético. Já caiu por terra isso. Porque já teve momentos em que as equipes venceram e perderam em gramado sintético. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Flamengo, na final da Copa do Brasil na Arena do Galo, ganhou. Do Galo. Gramado sintético. Na verdade, esse papo de gramado já encheu o saco, né? Mas eu não podia deixar de comentar aqui um pouquinho sobre isso. Vocês viram que é uma parada multifatorial? E aí todo mundo falando de lesão, de lesão, de lesão, de lesão, de lesão, de lesão. Até a galera que tá a favor falando da lesão.
Aí o cara vem e fala assim, não é lesão não, não tem nada a ver com isso. Ué, é o que então? Bom, ele vai mudando. Os esportes eles vão mudando. Vocês acham que impedimento semiautomático, o VAR também não mudou a dinâmica do futebol? Não é chato pra carvalho quando você tem que parar o jogo e ficar aguardando a análise pra comemorar? Não perdeu um pouco daquela magia da comemoração, daquela espontaneidade, daquela naturalidade? Não perdeu? Não tirou isso um pouco da gente? Tirou. Só que se viu necessário. Você manter um gramado natural, que nem o gramado do Corinthians nos últimos jogos aí, não tava bom. Principalmente as áreas do goleiro estavam muito prejudicadas. O gramado de São Paulo ontem horrível. Vocês vão ver na Copa do Brasil. Vocês vão ver na Copa do Brasil qual que é a situação dos gramados que estarão na Copa do Brasil. Principalmente nessas primeiras fases da Copa do Brasil. Como que a gente vai exigir isso? Reduzindo o calendário, melhorando o fair play financeiro para melhorar a disponibilidade de caixa e investir em tecnologias melhores. E aí? Como que a gente vai organizar isso? Ah, vamos fazer um futebol de nível europeu? Primeira coisa, redução do calendário. Já começa por aí. Já começa por aí, porque os clubes fazem 20 jogos a mais. E 20 jogos a mais, pessoal, é muita coisa. O chefe do departamento médico do Flamengo, ele também falou sobre isso, enfatizando a questão das lesões, né? E um pouco também dessa queixa dos jogadores, né? O Fernando Sasaki. Olha só o que ele falou sobre o gramado sintético. Ó, desvantagens da grama sintética. Conforto e segurança. Muitos jogadores relatam que a grama sintética pode ser mais dura e propensa às lesões. Temperatura. Pode aquecer muito sob a luz solar intensa, afetando o desempenho dos jogadores. Aparência. A grama sintética pode não ter a mesma estética e sensação do que a grama natural. Isso daqui é mais uma questão, né, de design ali, né, de estética mesmo. Eu não considero tão relevante nesse ponto nosso aqui da discussão, mas beleza, ele pontuou aqui. Aí ele falou assim, sobre as lesões. Ainda não temos estudos que comprovem que a grama sintética ocasione um número maior de lesões. É aquilo que a gente falou, os estudos eles são escassos e defasados. Porém, é notada a mudança do tipo de lesão. Na grama sintética, as lesões ligamentares são mais presentes, como relata um estudo da MLS, que é a Liga Americana. E aí ele colocou até o link desse estudo, que aconteceu em 2019. Até vou dar uma olhada depois nesse estudo aí. Eu estava conversando com um professor meu, um outro professor, né, que ele é ortopedista. Ele não trabalha na parte esportiva, mas enfim, ele já tem um bom tempo de estrada. E ele falou realmente sobre as lesões ligamentares. Ele fala que sugere que a grama sintética ela ocasiona mais lesões desse tipo. Tá aí o posicionamento de todo mundo. Galera, é inegável que ontem o Real Madrid deu mais um chá em cima do Manchester City. E ontem eu acho que foi um dos momentos assim que o City, cara, afundou na crise, né? Porque o placar agregado foi uma lavada. O Real Madrid ontem passeou contra o Manchester City. E aí, o Guardiola, ele falou sobre essa derrota. E uma das coisas que eu acho que é a maior virtude de técnicos, por exemplo, como o Pep Guardiola, é que quando a coisa tá ruim, ele pega o balde e joga em cima de si mesmo. Ele não fica terceirizando muito, não. Se ele não tá dando conta da parada, ele chega e fala. E eu acho que isso daqui é sinônimo de uma postura extremamente empática, responsável, coesa do treinador. Olha só o que ele falou, ó. Um pouco sim, sobre fim do ciclo. As coisas não são eternas. Nem tudo dura para sempre. Ganhamos 6 títulos em 7 anos. E na Champions chegamos às quartas, semifinal e final em todos os anos. Não é questão de impotência. Somos uma equipe cascuda, mas perdemos a consistência. Cara, isso daqui eu achei fenomenal na frase do Guardiola. Extremamente sincero, ó.
Não é uma questão de impotência. Nós somos uma equipe cascuda. Ou seja, ninguém tá fazendo corpo mole lá. Mas eles perderam uma coisa que chama consistência. Consistência. Temos tempo para pensar nisso. Falando sobre reconstrução. É fácil cair e ter esse tipo de conclusão. A derrota em casa foi dura de digerir. E esta foi parecida. Com o tempo, todos aceitaremos as coisas tal como são. Clube e elenco. Mas ainda temos 40 jogos pela frente. Nada é para sempre. Fomos extraordinariamente extraordinários. Mas agora, não mais. Guardiola, eu acho que é por causa disso que você é um dos maiores técnicos do mundo. Porque o maior técnico do mundo, pessoal, não é só uma questão do resultado que ele traz, mas é uma questão da forma como ele se posiciona diante de uma crise. Em nenhum momento ele chegou e falou assim, a gente tá fazendo teste, o gramado, o adversário bate muito, isso ou aquilo. Não. Ele falou assim, somos uma equipe cascuda, mas perdemos a consistência. Pronto, é isso. Nada é pra sempre. Então ele assumiu a responsabilidade, ele assumiu o controle do barco, né? Pegou o leme e falou assim, não, agora é a minha hora. Não vou expor ninguém aqui, mas eu também não vou ficar passando pano pra atuação nossa. Vocês entenderam o que a gente espera do técnico do Palmeiras, do Abel Ferreira, quando ele vem nas coletivas dele? Só que não é isso que a gente encontra. Agora é um teste. O Paulistão é um laboratório. O Paulistão é mais importante pro Corinthians, pro Santos do que pra gente. Se a gente sair agora, vamos ter mais tempo pra treinar. Olha as desculpas, gente. Olha as desculpas. Tá aí na cara pra todo mundo ver, só não vê quem não quer. O Abel, hoje ele é um técnico de nacionalidade portuguesa, só que com desempenho de um técnico raso brasileiro e com pensamento pequeno de um técnico raso brasileiro. Porque a gente critica, né, a postura dos técnicos brasileiros. Isso e aquilo. Só que o Abel, ele se poluiu e se congestionou e ele tá igual um técnico brasileiro. Porque na verdade a postura de um técnico europeu, uma nova escola de técnicos, é essa daqui. Nós ficamos aqui com cara de palhaços tentando entender o que tá acontecendo. Eu prefiro muito mais um discurso desse, do tipo assim, olha, não sei o que tá acontecendo. A gente não tá sendo capaz. Perdemos a consistência. Eu prefiro muito mais um discurso desse, e um discurso desse, no bastidor do clube, vai render muito mais resultado, como reforços, como mudança, do que aquele discursinho, sabe? De terceirizar a responsabilidade. Ontem o Vene Casagrande, ele fez um post lá no Instagram, que eu vi até algumas pessoas falando assim, isso daí não é mais do que obrigação. Em partes eu até concordo, tá? Com essas pessoas. Eu vou explicar pra vocês o meu ponto de vista. Ele fez um post falando que há 11 anos que o Flamengo não deve salários, nem direitos de imagem, que não tem problema com o fluxo de pagamentos de funcionários e jogadores. E aí muita gente falou assim, isso daí nem é pra comemorar, isso daí é obrigação de todo mundo. E eu concordo, realmente é obrigação de todo mundo. Deveria ser obrigação de todo mundo. Só que nem todo mundo tem essa responsabilidade. Então, quando você tem equipes que têm essa responsabilidade, a gente deve também reconhecê-las e colocá-las como exemplo. Por exemplo, o Palmeiras. A gente tem a parte crítica da gestão esportiva do Palmeiras, mas a gestão financeira eu acho muito boa. A gestão financeira do Palmeiras eu acho boa. Embora você investir em jogadores também bagres é um desperdício financeiro. Tem esse ponto também. Mas tá, vamos dar esse desconto agora, vamos falar sobre o fluxo de caixa em si e sobre o pagamento de compromissos. É esse ponto que a gente quer trazer aqui. Tudo bem, o clube não faz mais do que obrigação, corretamente. Todos temos obrigações de honrar com os nossos compromissos. Mas é legal também quando você atinge uma marca dessa e você coloca ali na cara de todo mundo, principalmente daqueles que não cumprem as suas palavras, que não têm a responsabilidade de fazer essa gestão financeira, para eles enxergarem o quão eles estão ultrapassados na sua forma de pensar. Então é importante também o reconhecimento. Há mais de uma década que tal equipe isso. O Palmeiras, durante o período ali da crise, né, da pandemia, não demitiu funcionário, manteve todos os compromissos em dia, mesmo não tendo a renda de estádio, mesmo o sócio torcedor tendo caído.
E assim também fez as equipes que carregam essa prática de sempre honrar compromissos, de sempre não atrasar pagamentos. Esse é um dos pilares principais da gestão do futebol. E é um pilar que a gente deve incentivar. E aí, por exemplo, né, o Lucas ontem também foi questionado sobre a dívida do São Paulo e ele falou que não tem nada de atraso de salário. Não tem nada disso lá dentro. E eu acho assim que quando o clube começa a atrasar salário, os jogadores também têm que se unir nessa corrente, não é? Os jogadores também têm que fazer uma campanha. Porque a campanha de uma classe trabalhadora para melhorar a condição, ela nunca é demais. Um grande momento que vive algumas equipes no futebol brasileiro em detrimento de outras, que não vivem esse grande momento assim, mas que elas conseguem varrer para debaixo do tapete toda essa lamentável situação do futebol brasileiro, tá bom? Mas só para pontuar e para a gente não deixar aqui de reconhecer o bom trabalho e a boa gestão sempre. E a gente vai estar sempre aqui para reconhecer quando isso for realizado. Ah, é obrigação, né? Sim, mas às vezes no mundo que a gente vive hoje, é bacana você utilizar como bons exemplos. O bom exemplo, ele tem que prevalecer. E os torcedores do Botafogo estão temendo a contratação do técnico Tite. Isso porque, com todo o revés que teve, o processo seletivo de John Textor, que no final não terminou em nada, eles acabam vendo o Tite mais próximo de fechar com a equipe do Botafogo. E olha só um pouco da repercussão dos torcedores nas redes sociais. Olha aqui. Pelo amor de Deus, Tite não. É só sofrimento. Veja o que ele fez com o Flamengo, que tinha um tremendo plantel. Manda o Tite pra caçapa. E deixa o Cláudio Caçapa pra treinar o time. Tite, prefiro continuar sem técnico. Tite nunca, deixa o Caçapa. Boa noite, é Cláudio Caçapa. O Tite não. Não, Deus, por favor. Por favor, qualquer um menos esse Tite. Efetivo Caçapa. Contrato Renato Gaúcho. Qualquer um menos esse cara. Então, pessoal, os torcedores... E tem vários aqui, tá? Vários comentários com a mesma percepção, protestando contra essa ideia do Tite no Botafogo. Assim, meus amigos, o Tite, ele teve tudo para mostrar uma boa gestão técnica, tanto mundialmente falando, porque ele foi 2 vezes técnico da seleção por 8 anos. 8 anos, irmão! Pra vocês entenderem, quando eu falo da CBF, eu não tô mentindo. A maior prova é disso. 8 anos sem resultados expressivos e tava lá. Para a seleção brasileira, 5 vezes campeão é a Copa do Mundo. Ele não teve. Ele chegou aqui com o Flamengo, com um baita elenco, tudo bem, teve problemas em relação à lesão, mas mesmo assim ele não conseguiu mostrar aquilo, né? A consistência. É o que o Guardiola falou, a consistência. Ele não conseguiu mostrar isso. Então, vocês acham que eles vão fazer isso no Botafogo? Mas seria muito engraçado ver o Tite no Botafogo. Eu ficaria curioso para saber qual seria o resultado dessa gestão. Aqui não tá difícil acontecer não, tá bom? Beleza, galera? Coloca aí nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso. Tamo junto. Valeu, falou, até mais.